Olá, bem-vindos a mais um episódio da temporada Mulher Real do Júnior na Lata. E hoje eu quero trazer para vocês 5 lições que eu aprendi nesses últimos 12 anos de casada e 12 anos de ministério. Peraí. Tá certo? 24, tá certo. Vamos lá, eu quero trazer para vocês essas 5 lições que eu acredito que vão ajudar vocês a construírem uma vida saudável. E se você tá no ministério, eu sei que isso vai te ajudar bastante também. Então, vamos começar aqui. O primeiro ponto, eu quero falar sobre você estabelecer uma fundação na palavra e na presença de Deus para sua família. Então, tudo que eu tô falando aqui é sobre como você constrói uma família saudável enquanto você tá vivendo tudo que Deus tem para você. Então, nós precisamos, mulheres, especialmente estou falando aqui com mulheres, estabelecer uma fundação da nossa casa na palavra e na presença de Deus. Não estamos falando de palavra sem presença e não estamos falando de presença sem palavra. Uma pede pela outra. Nós precisamos da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus e precisamos da presença do Senhor, da presença do Espírito Santo, da presença manifesta de Deus, de a gente dar liberdade para Deus fazer como Ele quer e encher a nossa casa. Sabe, quando eu vou olhando para o meu dia a dia, eu percebo quanta diferença faz quando nós colocamos o clamar pela presença de Deus como uma prioridade na nossa família, na nossa casa. Porque tem muitas coisas quando a gente está lidando com criança pequena e com as dificuldades de início de escola e às vezes aprendizado, e aí, por exemplo, no meu caso, eu tenho um de 8 e uma de 1, né? Assim, tenho os dois no meio, mas eu tô de 8 anos até 1 ano de idade, tem um gap aí grande e eu sei que são diferenças e são dificuldades diferentes que eles têm. E se não for a presença de Deus na minha casa, eu não consigo lidar com as questões que eu tenho que lidar. Então, nos dias que as coisas estão muito cansativas, muito malucas, muito intensas, eu preciso parar. Às vezes eu falo assim, vamos parar todo mundo, hoje vai ser uma noite diferente. Eu falo pra criançada lá de casa, hoje vai ser uma noite diferente, eu ligo um louvor, eu ponho uma música ali de adoração pra tocar, eu mudo a atmosfera da minha casa, eu oro com eles, eu oro clamando pela presença do Espírito Santo e eu mudo a atmosfera. Porque eu quero aqui te falar uma coisa, mãe, se você tá me ouvindo. Não ache que porque eu levo a maternidade de uma forma leve é que eu não tenho nenhuma dificuldade na maternidade. Eu tenho todas as dificuldades de qualquer outra mãe na maternidade. Eu escolho olhar com aquele copo metade cheio, como eu sempre falo. Mas não quer dizer que eu sou isenta das adversidades, que eu sou isenta dos dias cansados, que eu sou isenta... Gente, deixa eu falar, antes de eu entrar nessa gravação, o meu olho tava... Eu fui ao banheiro e o meu olho tava, tipo, piscando aqui, tremendo. Por quê? Porque eu tô cansada. Eu tô cansada como qualquer outra mãe de pequenos vai estar cansada. Mas eu respiro e falo, vamos seguir. Porque ou eu vou cansada ou eu não vou. Então eu prefiro ir cansada do que ficar parada e não fazer nada. Então a gente vai seguindo, mas a presença de Deus, ela é aquilo que... Ela dá um reset, assim, na nossa... Às vezes, até na nossa... nas nossas emoções, ela dá um reset naquele dia difícil, ela simplesmente consegue mudar e ressignificar aquilo que você está vivendo. Então, quando eu clamo pela presença de Deus num dia, especialmente, né, num dia mais complicado, Ele é capaz de mudar aquele dia. E a gente precisa estabelecer a nossa casa nisso, na palavra do Senhor e na presença do Senhor. E a palavra de Deus é... Em todas as coisas que a gente faz, a gente tem que fazer não por nossa opinião, não porque um podcast está falando isso. Inclusive, você que está ouvindo meu podcast aqui, se está ouvindo Temporada Mulher Real, vai para a Bíblia. Tudo que eu tô falando tem que bater com a Bíblia. E aí eu tô te comissionando aqui a fazer isso, entendeu? Porque você não pode engolir tudo aquilo que é falado nas redes sociais, tudo aquilo que é falado em YouTube, tudo aquilo que é falado em púlpitos, tá bom? Muitas vezes tem coisa falada errada. Você precisa bater com a Bíblia. Você precisa ter Bíblia dentro de você para você identificar aquilo que não é verdade. Todos conhecemos essa história daquele cara que estudava as notas para saber o que era nota falsa e nota de verdade. E aí uma pessoa foi perguntar para aquele homem e falou, como é que você faz esse estudo? Como é que você faz para reconhecer uma nota falsa? E ele fala,
Eu estudo tanto a nota verdadeira que quando chega uma nota falsa, eu sei que ela é falsa. Eu já, na hora, percebo porque ela não está de acordo com a verdadeira que eu tanto estudo e analiso todos os dias. Então, isso é para mim e para você. Nós estudamos tanto a palavra, nós temos tanta Bíblia dentro da gente, nós temos tanta verdade dentro da gente que quando nós nos deparamos com uma mentira, quando nós nos deparamos com uma opinião, quando nós nos deparamos com uma falsa doutrina, não é que a gente está estudando aquilo que é errado. A gente sabe tanto da verdade que a coisa errada, ela já... Opa! Não é o que Deus tem, não é o que é alinhado, não é o que é do Senhor. Então, eu já sei e eu já mando embora. Então, quando meus filhos têm uma posição que não é bíblica, eu já na hora anoto. Falo, não, isso daqui não é bíblico, isso daqui não é de Deus. A gente precisa alinhar isso daqui. E aí eu trago para eles o porquê. Eu trago para eles as passagens bíblicas, mesmo que eu não abra a Bíblia ali na hora, porque às vezes a gente está no carro, às vezes a gente está almoçando fora, eu já trago a Bíblia parafraseada para eles. Eu falo, a palavra de Deus fala tal e tal coisa, você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo porque não está alinhado com a palavra de Deus. E aí eu explico o porquê de todas as coisas. Então, a nossa família, as nossas famílias precisam estar fundadas, precisam estar totalmente embasadas, precisam estar completamente construídas na base sólida da palavra e da presença de Deus. E é na presença de Deus que nós temos o renovo, o vigor que nós precisamos. A presença de Deus, ela traz a Bíblia, a palavra, a vida pra gente, porque o Espírito de Deus, ele é o autor e ele é o intérprete das Escrituras. Então é aquele que inspirou todos os que escreveram, mas foi completamente inspirada por Deus, a Bíblia, e ele também, ele vai e interpreta, ele vai e disseca e ele abre toda a Bíblia para você e para mim hoje. Então ele não só inspirou quem escreveu a Bíblia muitos anos atrás, mas ele hoje traz a interpretação da Bíblia para cada uma de nós. Ele traz a interpretação da Bíblia para tudo aquilo que a gente está vivendo. E o que eu gosto de falar é que eu gosto de ensinar a Bíblia aplicada. Eu não quero ler a Bíblia simplesmente por uma teoria aqui, que eu estou olhando aqui para o meu iPad, que é onde estão as minhas passagens bíblicas. Eu não quero ler aqui por uma teoria e aquilo não ser aplicado na minha vida. A Bíblia, ela é perfeita para mudar a tua realidade. Ela é perfeita para lavar a tua mente, para purificar você. A Bíblia, ela é perfeita. Então, eu pego a Bíblia, eu falo, ela é viva. Hoje, ela é tão perfeita, tão sem erro, tão sem nenhuma adaptação necessária, que eu pego a Bíblia e eu consigo aplicar aquilo que foi escrito milhares de anos atrás, eu aplico hoje, na minha vida hoje. Então, o que eu gosto de trazer como Júnior na Lata para vocês é essa Bíblia aplicada. É a verdade simplificada e aplicada. Porque a Bíblia, ela pode ser assim grandiosa e majestosa, mas ela é simples. Ela é simples porque Deus, ele interpreta e ensina tudo pra gente. E ela é o básico da nossa vida. Inclusive, caso você não saiba, todas as coisas que a gente tem de bom funcionamento de uma sociedade hoje, de higiene, tudo isso já está na Bíblia, gente. Deus já ensinava as pessoas como se lavar, aquilo que não deveria ser feito porque iria trazer uma dificuldade, um problema para a comunidade onde eles estavam. Ele ensinava os pecados. Então, tudo já estava na Bíblia desde sempre. Inclusive, por exemplo, o cuidar do meio ambiente. Essa agenda não é de outras pessoas. Eu não vou aqui entrar muito nesses termos, mas essa é uma agenda do Senhor. Agora, glorificar a criação, exaltar a criação, colocar a criação num lugar de Deus, não, isso não é bíblico. Mas o que é bíblico? Você cuidar de tudo aquilo que Deus fez. Isso é bíblico. Você cuidar bem das coisas que Ele colocou na sua mão. Então você tem que cuidar do meio ambiente, você tem que cuidar dos animais, a flora e a fauna, você tem que cuidar bem. Então isso, gente, a Bíblia é tão maravilhosa, tão completa, tão perfeita, que já estava na Bíblia desde lá de trás. Então, vamos ver aqui, se eu estou esquecendo de mais alguma coisa para eu trazer para vocês, mas... nós temos que zelar pela nossa família que nós temos aqui, que você, seu marido, futuro marido, seus filhos, futuros filhos. Você também precisa zelar pela sua família espiritual, tá? Então, as pessoas que Deus colocou na sua vida com as quais você está construindo ainda hoje. Então, muitas pessoas imaginam que o cuidar da família, ele vem acima, às vezes até,
de cuidar das coisas de Deus. Só que quando Deus fala algo para você, ele vai reger em perfeita ordem todas as coisas. E a gente tem diversos exemplos na Bíblia. Que Jesus, por exemplo, Jesus mesmo fala, olha, vem aqui a pessoa e fala assim, olha, tua mãe tá aqui, teus irmãos estão aqui. Ele fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Vocês são minha família. Vocês são minha família. Então, quando a gente entra para a família de Deus, a gente tem que entender uma coisa, que a gente ganha uma nova família. Não é que você vai esquecer da sua família natural, mas você ganha uma família espiritual, que é tão importante quanto a sua família natural, porque vocês são ligados, nós aqui que nascemos de novo, somos ligados pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue mais forte, mais potente, o sangue pela menção do qual o inferno estremece. Se você fala, o sangue de Jesus tem poder, o inferno acabou de estremecer aqui, porque é o sangue mais poderoso que existe. Então, nós vamos ter essa fundação da nossa família na palavra e na presença de Deus, e vamos entender que a nossa família, ela não é só pai, mãe, filho, filha. A nossa família também é a família espiritual que a gente escolheu viver, caminhar junto, e a gente escolheu realmente construir em direção daquilo que o Senhor tem pra gente, pra fazer através da nossa vida, do nosso tempo aqui em terra, hoje. Segundo ponto que eu quero colocar pra você é: entenda o poder da comunidade. Então anota aí enquanto eu tomo meu café. Entenda o poder da comunidade. Recentemente eu digo assim, uns 3, 4 meses atrás, estava falando com um amigo meu de infância. Ele falou, nossa, Ju, você tem muito filho, né? Eu falei, pois é, né? Tenho muito filho. Para uns eu tenho pouco, eu só tenho 4. Tem gente que tem 11, gente, pensa só. Então é tudo questão de perspectiva. Mas para ele que não tem nenhum ainda, eu tinha muito, né? E ele falou, não, mas é muito filho, né? Você dá conta? Eu falei, dou conta, né? Deus me deu os filhos, eu dou conta desses filhos. E aí, ele tava falando assim, cara, de uma perspectiva, né, antropológica, tal, porque ele estuda um pouco mais essa questão do homem. Não vou entrar muito nesses méritos, mas ele está falando de uma perspectiva sociológica. A gente vê que uma criança, ela demanda muito. E nunca foi o papel de um pai e uma mãe apenas criar uma criança. Eu falei, gente, olha só. Olha a Bíblia aí se confirmando mais uma vez. Não sei se você já parou para pensar nisso. Eu acho que é por isso, inclusive, que as pessoas hoje sentem tanto peso. Porque elas acham que toda a responsabilidade da maternidade está em cima da mãe e do pai, da maternidade e da paternalidade que fala, né? Então, está em cima do pai e da mãe. E claro, o pai e a mãe são responsáveis pelos seus filhos. Não me entenda errado, não tem nada a ver com eu tirar a responsabilidade do pai e da mãe. Mas tem a ver com família. Entenda o poder da comunidade. Como eu te falei aqui no finzinho do último ponto, de você cuidar da sua família, não só natural, mas espiritual também, a sua família espiritual, a sua comunidade, ela tem um poder naquilo que você está vivendo hoje. Então, mulher, presta atenção. Não é que você vai ficar pedindo ajuda para todas as coisas, mas se Deus fez família, isso nos diz algo. E aí, os estudos da sociedade, da humanidade comprovam que é necessário mais do que só um pai e uma mãe para criar um filho. Porque você precisa de um avô, você precisa de uma avó, você precisa de tios, você precisa dos amigos que estão ali cuidando também daquela criança, que estão trazendo um suporte, um apoio, que trazem... Gente, quando meus filhos vão para casa dos avós, eu falo, vocês precisam, porque mamãe aqui é muito general. Eu sou assim, capitão lá em casa, as coisas têm uma ordem, têm uma estrutura. Eu sou divertida, mas tem que ter uma estrutura. São 4 crianças e 3 homens, e eu tenho um ministério e um marido, que a minha função principal aqui nessa terra, eu sei que é servir meu marido. Então, eu tenho esse marido para servir, para facilitar a vida dele inteiro, para ele poder fazer o que ele tem que fazer. E se você já foi abençoado pelo meu marido, você sabe o que eu tô falando. Eu sou também responsável pela bênção dele na sua vida. Então, eu tô olhando e falo, gente, eu preciso trazer uma ordem, eu preciso trazer uma estrutura. Então, quando meus filhos vão para casa das avós, é o lugar que eles têm aqui tem um pouquinho menos de regra, aqui eu posso me divertir um pouco mais. Quem não tem lembranças boas, não é? Do tempo com os avós. Quem não tem lembranças boas de quando você ia, você podia fazer tudo. A minha avó, ela tinha uma gaveta debaixo da cama dela. Que isso... Tô contando aqui, abrindo segredos da minha avó. Inclusive, mãe, você não sabia disso. Mas ela tinha uma gaveta que quando ela abria, era cheia
cheia de biscoito, cara, cheia. Era negresco, era passatempo, era bis, era tudo que a gente não comia em casa. E aí, a gente entrava no quarto dela, ela falava assim, vem aqui, filhinha. Ela abria assim, você quer? Pega um. E a gente pegava ali uma besteira. A minha avó era aquela lá que deixava a gente fugir no meio da noite para dormir com ela, para não dormir. Então, ela fazia isso. É claro que num funcionamento tranquilo, não é que ela desrespeitava a minha mãe nem nada, mas ela precisava ser a leveza também ali para os nossos dias. Por quê? Uma vida com pai e mãe é uma vida de nós acordamos, nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos horário para tomar banho, para escovar dente, tem tudo aquilo, tem regras. O avô e a avó, eles vêm para afrouxar essas regras. Então eu já quero te falar aqui, mãe e talvez até um pai que esteja me ouvindo. Se você está querendo colocar muita regra para os avós maternos ou paternos, ou seja, sogro, sogra também entra no jogo, né? Que eles continuam sendo avós, mas eles são sogros de alguém. Cara, calma, relaxa, deixa. Se o seu pai e a sua mãe foram bons pais para você, eles vão ser bons avós para os netos. O avô que precisa ser pai para o neto é o avô que não conseguiu ser um bom pai para o pai da criança. Então, se os seus avós se os seus pais, né, os avós da criança, estão afrouxando, estão fazendo as coisas, gente, deixa eles fazerem. Claro, de novo, de uma forma ponderada, sim, eu falo pros meus pais, ó, agora é sem açúcar, mas aí o meu pai fala, mas nem um picolé, minha filha. Eu falo, tá bom, pai, um picolé de fruta. Que aí, né, na nossa mentalidade já dá... Porque eu sou bem assim, limito, especialmente, porque eu vou contar aqui, ó, fim de ano, início de ano, pra gente é o caos, porque entra Natal, segue de Ano Novo, segue de aniversário do Zac, depois aniversário da Kylie e aniversário da minha sogra. Gente, tudo isso de 24 de dezembro a 13 de janeiro. Então imagina, aí depois daquilo ali eu tenho que dar um break, assim, de açúcar, que eu realmente limito o açúcar no dia a dia. Mas aí eu tenho que falar para meus pais, agora realmente não pode, daqui a pouco vai poder. Então, acabei de fazer uma Páscoa antecipada e a gente deu uns ovinhos de chocolate para as crianças, eu congelei tudo na casa dos meus pais e eu falei, ó, tá aqui, de vez em quando vocês podem ir dando para eles, porque lá em casa não vai estar, porque eles não vão comer. Então, deixa aqui, que aí tá congelado, dura a eternidade, né? Tudo isso para dizer... Vou falar em inglês. It takes a village para criar uma criança. Existe esse ditado que it takes a village. Não é só uma pessoa que vai educar uma criança. São os pais, os tios, os avós, os primos, a comunidade ao redor. Então existe poder na comunidade e existe apoio, suporte na comunidade. Por que eu tô podendo gravar as coisas aqui hoje? Porque os meus 2 mais velhos estão na escola, ok. Mas o meu terceiro tá na crechezinha, então eu tenho uma pessoa que vai me ajudar buscando ele na creche, e esta mesma pessoa, que é a Letícia, está cuidando também da Kaikai, tá dando lanchinho pra Kaikai. Se eu não tivesse comunidade, eu não poderia fazer isso que eu faço por vocês. Eu não tenho uma babá, e não vou ter uma babá porque é uma convicção minha de que eu sou responsável plenamente pela educação dos meus filhos. Mas eu tenho ajuda. Eu tenho ajuda de diversas tias. Inclusive, hoje a gente tem plateia aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mulheres. E mais 2 aqui que estão ajudando na gravação. Mas essas 6 que elas me ajudam com as crianças. Sempre me ajudaram. Tem gente aqui que viu as crianças desde bebezinho. O Zac desde bebezinho. Então, o que significa? Gente, eu tenho ajuda. Eu tenho apoio, mas eu não terceirizo a criação dos meus filhos para ninguém, porque isso é responsabilidade minha. Agora, ajuda, it takes a village. Não é para um pai e uma mãe criarem uma criança sozinhos. Eles precisam de uma comunidade. Então, construa essa família espiritual também. Tem muito subponto aqui, mas eu não vou entrar em tantos porque eu sei que eu já estou falando há bastante tempo. Então, seguimos aqui para o terceiro ponto de hoje dos 5. Invista em seu espírito, sua alma e seu corpo. Mulher, presta atenção, tá? Anota aí. Eu tenho que investir no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Você anotou, né? Você precisa de saúde espiritual, almática e corporal. Eu vou ter que eu vou falar mais profundamente, o episódio aqui eu vou falar mais profundamente do corpo. Por isso que eu não vou entrar tanto neste ponto
hoje. Então fica ligado que vai ter um episódio aqui do Mulher Real que eu vou falar mais sobre corpo. Mas nós precisamos. Eu não tô falando sobre self-care, de você ir e fazer aquela máscara coreana na cara. Gente, isso daí é uma coisa muito pequenininha de você cuidar de você. Eu tô falando de você investir e ter uma vida sólida com Deus. Você precisa investir na sua saúde espiritual. Você precisa investir no seu devocional. Você precisa investir na leitura bíblica. Você precisa ter um plano bíblico. E aí já fica aqui a dica. Entra aqui no Spotify mesmo, ou então em qualquer outra plataforma que você estiver ouvindo e coloque Bíblia em um ano. Se você tem qualquer desculpa para não ter a Bíblia inteira em um ano na sua vida, hoje essa desculpa acabou. Você pode ouvir a Bíblia em um ano, todo dia, por volta aí de 10 a 15 minutos, 14 minutos, todo dia nós temos, como Zion, fizemos isso, esse podcast de Bíblia em um ano. E aí é uma dieta bem saudável, Antigo Testamento, Novo Testamento, uma pitadinha de cada. Então vai ser muito bom pra você. Você não tem mais desculpa, você vai ler a Bíblia inteira ou ouvir a Bíblia inteira em um ano. O ideal seria que você ouvisse e lesse, tá? Mas o bom é que quando a gente olha pra Bíblia, a gente vê que o povo ouvia a palavra de Deus, tá? Eles ouviam, então tem muito poder também em você ouvir. Mas leia também para você absorver, grifar e anotar aquilo que Deus está falando com você. Mas você precisa investir no seu espírito, você precisa investir entendendo quem você é. Então, na revelação de que ele é seu pai perfeito e na revelação de que você é uma filha amada por ele. E aí, os 4 pilares que eu falo sobre identidade: uma filha completamente amada, aceita, suprida e segura no pai. Então, você precisa investir nisso, porque se você não tiver a sua identidade firmada em quem ele é, dizendo quem você é, aí você vai desandar na vida. E aí, vou entrar aqui. Quando você virar mãe, você vai se perder. Porque, né, morreu o meu antigo eu. Gente, calma, você só morre uma vez figurativamente e uma vez literalmente. Você morre uma vez figurativamente quando você nasce de novo, então você entra nas águas, você morre pro seu velho homem e você renasce com Jesus Cristo, e aí o seu espírito, ele nasce de novo, e aí você vai morrer uma vez na vida mesmo, daí essa vez vai ser quando você vai estar com Jesus depois pra eternidade. Agora, gente, quando você tem um filho, não é que morre o seu eu antigo, não. Você só teve um filho, gente. Você vai se reconhecer agora como uma mãe. Você antes era uma mulher, você antes era uma esposa, você trabalhava, estudava, não sei, você fazia coisas. Agora você tem um novo papel, uma nova faceta de quem você é, que é mãe também. Então, você não vai dar tchau para aquela outra mulher, mas você tem uma nova revelação, de uma nova capacidade, de uma nova coisa para a qual você foi chamada e que você pode fazer de uma forma muito boa, muito linda, porque você vai depender do Espírito Santo. E se você está me ouvindo e você não depende do Espírito Santo, ou você não conhece o Espírito Santo, hoje é o dia de você conhecer, de você entregar a sua vida para Jesus, de você você renascer, você ter uma vida nova com Ele, de você ter uma vida eterna e você descobrir a força que está no Deus que te criou, que te capacita para fazer tudo aquilo que Ele te pede. Porque Ele não é um Deus mau, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus que ama, Ele é um Deus que cuida e que não te pediria nada que estivesse fora do seu alcance na dependência dEle. Então, fica tranquila que vai dar certo. Você só precisa depender do Espírito Santo. E como minha amiga Jennifer Liu sempre me falava, pergunta para o Espírito Santo. Pede para o Espírito Santo. Tudo aquilo que você precisar na maternidade, você precisa perguntar para o Espírito Santo e pedir para o Espírito Santo. É o melhor conselho que eu tive na minha vida. E olha que esse conselho foi por volta de 15... Não, acho que exagerei. 14 anos atrás. Foi 14 anos atrás quando ela me deu esse conselho. Então, gente, há 14 anos, eu tendo um filho agora de 8 anos e alguns meses, eu não ouvi conselho melhor do que pergunta para o Espírito Santo e pede para o Espírito Santo. Não existe melhor conselho do que esse. Ok. Mas seguimos. Então você precisa cuidar do seu espírito, ter um relacionamento íntimo com Deus, ser uma praticante da palavra, não apenas uma ouvinte. Você precisa cuidar da sua alma. Então você vai crescer nos seus talentos, vai crescer nas suas aptidões, você vai desenvolver a sua comunicação, você vai crescer em resolução de conflitos, você vai aumentar a sua capacidade de relacionamentos, você vai crescer em dotes de gestão de pessoas, você vai aprender novos idiomas, você vai aprender novas culturas, conhecer diferentes pessoas, você vai desenvolver hobbies. Mulher, você precisa ter um hobby. Eu sei que eu tô falando aqui, ó. Porque você precisa entender uma coisa, tô te chamando a atenção. Você precisa, mulher crente, especialmente, tô falando aqui, você precisa
investir na sua alma. E quando eu falo investir na sua alma, eu não tô falando só de cura interior, não, que isso você também precisa. Mas eu tô falando de você ser uma mulher legal, de você ser uma mulher divertida, de você ser uma mulher que tem algo pra fazer além do quê? Além de esperar o seu marido em casa. Eu amo esperar meu marido em casa e eu amo quando ele chega em casa e a casa vira uma festa quando ele chega. É o único momento que eu deixo as crianças saírem da mesa de jantar. Porque papai chegou, eles correm pra receber o papai. Que fica a dica aqui, mãe, quando seu marido chegar em casa, celebre e faça os seus filhos abraçarem ele, falarem que amam e que estão com saudade dele. Voltando. Nós precisamos ser mulheres que vão além disso. Sim, eu tô em casa esperando meu marido, uma casa que tá arrumadinha, limpinha, preparada para receber ele, porque ele tem que querer voltar para casa, a gente já falou disso daqui antes. Mas eu tô também buscando ser uma mulher legal, eu sei falar de outras coisas, eu sei conversar de outras coisas, eu sei fazer outras coisas que não seja só com meu marido. Porque eu amo que nós estamos ali juntos, um escolhendo suportar o outro, apoiar o outro, e de uma forma saudável, a gente depende um do outro. Saudável, não é uma codependência, mas é uma escolha de nós dependermos. Eu dependo daquilo que você quer falar sobre a minha vida, e você depende daquilo também que eu tenho pra falar sobre a sua vida. A gente tem esse relacionamento assim, isso é muito legal, mas eu não dependo do meu marido pra, por exemplo, viver. Não dependo dele, gente. A gente não pode ser um peso nas costas do nosso marido, que ele pensa, gente, carreguei o meu trabalho o dia inteiro, eu vou ter que chegar em casa e ela ainda vai depender de mim para ter ânimo de viver. Gente, pensa que quanto peso é. Ele tem que chegar em casa e tem que encontrar uma mulher que tá bem resolvida e que ama que ele voltou e que agora fala, agora a gente vai jantar junto, vai sair, já achei uma pessoa para ficar com as crianças enquanto a gente for jantar fora, não sei, mas já preparei aqui. Eu não estou dependendo de você para eu viver. Mas eu dependo de você pra gente construir um relacionamento bom. Tá entendendo a diferença dessa tensão, dessa dependência? Então, como mulheres, nós precisamos. É bom um homem olhar e falar assim, gente, não é que ela vive sem mim? Agora eu tenho mais vontade ainda de estar com ela. Não é que ela tem desejos e vontades e pensamentos e opiniões. Isso é bom, porque eu consigo conversar com ela. Não é que ela planeja as coisas pra gente e quando eu chego eu posso entrar só... E já tá planejado, talvez até um date night aqui com ela, um encontro que a gente pode ter. Poxa, sabe uma coisa que Darlene Cunningham falou? Faz uns anos já que eu ouvi ela falar isso, sobre Lauren Cunningham, os fundadores da Jocum, né? Lauren Cunningham foi estar com o Senhor recentemente e ela falou assim, o Lauren não tinha cabeça, ele não conseguia planejar os nossos dates. Então, os nossos encontros, as nossas conexões românticas, assim, da gente sair junto, investindo a gente como um casal. Então, ele não conseguia planejar, mas ele ele apreciou, ele gostou de todos os dates que eu planejei pra gente. Então, ela percebeu, ela falou, meu marido tá com muita coisa na cabeça, eu não vou colocar mais esse peso nele. Eu vou planejar um encontro pra gente, eu vou planejar uma saída pra gente. Queria que ele planejasse? Com certeza, toda mulher quer que o homem planeje. Mas tem homem que não tem essa cabeça. Você vai ficar cobrando dele? Calma, planeja. E aí ele vai lá e ele vai ser presente naquele momento. Então, isso foi muito legal pra mim, quando eu entendi. Cara, ela não esperava que ele planejasse. Ela planejava e só esperava que ele brilhasse no encontro. Olha lá, fica a dica, hein, mulherada? Mas, seguindo então, tem esse hobby, seja essa mulher interessante, essa mulher divertida, essa mulher legal, que aí já fica a dica para as solteiras que estão ouvindo, porque você tem que ser essa mulher também, pro homem que vai te encontrar. E você aprenda, cara, literatura, música, história, geografia, saiba onde os países ficam. Tem uma coisa que me irrita, meu Deus do céu. É quando a gente não sabe onde os países ficam. Você não precisa saber todos os países, tudo bem. Tem aqueles pequenininhos que ficam todos aglomerados, você não sabe exatamente onde, mas você sabe que eles estão ali no leste europeu. Você sabe pelo menos apontar. Agora, a pessoa que fala que o Brasil fica na Europa, ela precisa de mais estudo, só isso que ela precisa. E aí, então, fica a dica pra você. Você precisa saber um pouquinho também de geografia. Por quê? Não é porque você precisa amar as nações, porque isso é bíblico. Porque Deus criou as nações, então você tem que gostar e amar daquilo que Ele criou e cuidar daquilo que Ele criou. Então, você tem que ser interessante, você tem que saber falar de outros assuntos. E mãe, se você tá com criança pequena hoje, eu sei, você tá burra. Você tá mais burra do que o normal. Eu tô mais burra que o normal. Acontece, mas vai passar. Vai passar. Então fica tranquila, mães de pequenos, fala assim, eu sei que eu tô burra por enquanto, vai ficar tudo bem, depois eu vou voltar a estudar, eu vou voltar a ter mais tempo e eu vou conseguir investir em mim, eu vou conseguir saber de coisas novas. Agora, se você não tem filhos pequenos, invista em você, vai conhecer outras coisas pra você ter
papo, sabe? Homem precisa de mulher que tem papo. E aí, se você também tá com um homem que não tem papo, vai achar um outro homem que tenha papo, que consiga conversar. Já falei bastante aqui, né, gente? Então, desenvolva seu espírito, sua alma e seu corpo. Cuida do seu corpo. Então, se alimente bem, durma bem, se exercite. Depois entraremos mais profundamente num outro episódio sobre o corpo. Seguindo para o quarto ponto, para você, então, ter essa estrutura boa na sua casa. Esteja você hoje com uma família ou esteja você hoje orando por uma família. Quarto ponto é: a sabedoria constrói a casa. Então, um pilar para você ter, um dos 5, né, que eu tô trazendo aqui, é a sabedoria para a construção da sua casa. Provérbios 9:1 fala: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Uma mulher sábia, em Provérbios 14:1 fala: uma mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derriba. Presta atenção aqui, presta atenção. O principal de tudo aqui, você precisa buscar sabedoria. Você precisa buscar sabedoria, porque você pode ser... Cara, você pode ser uma mulher ungida, você pode ser uma mulher que tem palavra, você pode ser até uma mulher legal, assim, você pode ter todas as qualidades. Se você não for uma mulher sábia, você vai destruir a tua casa. Isso é muito sério, cara. A sua sabedoria vai edificar a sua casa, mas a sua insensatez, a nossa insensatez, pode destruir a nossa casa. E a palavra não fala sobre a insensatez do homem destruir a casa. Existe um poder na mão da mulher, que ou você constrói ou você destrói. E você vai ser uma mulher que constrói, em nome de Jesus Cristo. Então, busque e clame por sabedoria. Com a sabedoria, Provérbios 24, versículo 3 fala: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Presta atenção. Você edifica a casa com sabedoria, e a inteligência, você está firmando a sua casa. E o conhecimento vai encher os quartos, os ambientes, com toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então, os bens que você precisa para sua casa, você consegue encher edificando sua casa com sabedoria e tendo inteligência para firmar e conhecimento. E aí eu já te falo aqui, vai ler mais Provérbios para você entender sobre o poder da sabedoria. Ontem eu estava ensinando numa escola que a gente tem aqui, como Dunamis, e eu estava falando exatamente sobre o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, o temor do Senhor nos leva a uma vida sábia e prudente, que nos leva ao conhecimento do santo, ao conhecimento de quem Ele é. Quanto mais conhecemos a Deus, mais tememos a Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais amamos a Deus. Quanto mais conhecemos a Deus e amamos a Deus, mais nós tememos a Deus. Então, é um ciclo que vai se alimentando um do outro, então é retroativo, né? Ele vai se alimentando e ele vai puxando e vai crescendo. Deep calls out to deep. Então é um negócio que vai puxando. E cada vez mais você vai ser uma mulher temente, sábia e prudente na sua conduta. E Tiago 1,5 fala: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Ou seja, vou traduzir aqui para um português mais contemporâneo. Se você precisa de sabedoria, pede para Deus, porque Ele nunca vai retê-la de você, tá bom? Ele nunca vai reter sabedoria de você se você pedir. Nós sabemos o grande exemplo de Salomão. Poderia ter pedido o que fosse, mas ele fala: o Senhor me deu um povo. O Senhor me deu um povo. Então, o que eu preciso não é de carruagem. O que eu preciso é de sabedoria para liderar esse povo que Deus deu na minha mão. E aí o que Deus faz? Dá sabedoria e dá muito mais do que Ele precisava. Que com sabedoria nós conseguimos encher as nossas câmaras, os nossos quartos das nossas casas com bens preciosos e deleitáveis. Vamos agora aqui então para o nosso quinto e último ponto. Desses 5 pilares que eu tenho aprendido nesses últimos 12 anos aí de casamento, de ministério, é que você precisa apoiar a visão do seu marido. Presta atenção. O seu marido, ele precisa ter visão. Talvez ele não tenha uma visão tão grande hoje. Você não vai ficar sendo aquela mulher chata de Provérbios. Não vai ser aquela mulher rixosa, aquela goteira. Gente, recentemente eu tive um vazamento lá em casa e tem uma coisa que é chata, é goteira. Porque não só o barulho da goteira, mas ela estraga tudo. Ela estraga tudo, porque a goteira... Cara, a água que sai
da infiltração já é uma água que não tá muito boa, né? Ela já tá ali, entre aspas, fermentada. Não tem como fermentar uma água, mas você tá entendendo o que eu tô falando. Ela já tá ali, as suas propriedades já estão um pouquinho mais especiais. Daí ela começa a cair. Eu tive que refazer o piso da minha casa. Eu tive que refazer a parede da minha casa. Não minha casa inteira, né? Mas do banheiro. Tive que refazer o teto. Eu tive que trocar as lâmpadas. Gente, isso aqui é uma infiltração. Isso aqui é uma mulher chata. Você tem que refazer tudo. Porque ela não para de pesar. E se você é uma mulher, você sabe também o que é uma mulher chata, porque ela não para de encher a paciência. Ela enche a paciência tanto do homem quanto da mulher. Então, nós não podemos ser essa mulher, nós precisamos ser uma mulher leve. Então, trate, lide com as suas coisas, porque você não quer perder. Inclusive, pra mulher solteira, eu vou te falar isso. Você não quer perder o bom de Deus, porque você não aprendeu a deixar de ser chata. Aqui, ó, straight up. Jogo reto aqui, papo reto com você. Cara, mulher chata perde homem. Mulher chata perde homem. E homem nenhum quer ficar com uma mulher bonita, gata, gostosa, se ela é chata. Porque tem uma hora que também cansa. Eles falam, nem toda a beleza do mundo vale a pena essa mulher chata na minha vida. Aí ele vai te dar um pé na bunda. Então, mulher chata, se você tá chata hoje, você fala assim, Júlia, eu tô chata. Cara, fica tranquila. O Espírito Santo tá aqui pra te ajudar, pra te instruir e pra te tirar desse lugar de chatice. Porque, realmente, se Provérbios aqui fala sobre essa mulher rixosa, essa mulher briguenta, essa mulher que fica que não para, significa que isso é algo que a gente precisa se atentar. Então, mulher, não seja essa mulher rixosa, briguenta, chata, que não para, que não deixa o homem em paz. O homem chega no fim do dia, ele precisa de um tempo pra desligar, tipo, wind down, sabe? Assim, daquela desacelerada. Ele precisa de alguns minutos. Deixa ele ir pro banheiro, se for isso, porque o homem gosta de ir pro banheiro desacelerar. Deixa, não enche a paciência do homem lá. Sei lá, ele vai ficar no celular ali, fala assim, então tá bom, meu amor, fica aí meia hora no seu celular, vendo as notícias, vendo o que for. Desacelera. Tô aqui, quando você estiver pronto, tô aqui, eu quero você, entendeu? Eu quero 100% de você. Então, desacelera. Reseta aí o que você precisa o que você precisa resetar e volta pra cá. Então, você precisa entrar nesse lugar. Ok, então voltando aqui, tudo isso foi a tangente do apoia a visão. E se o seu marido não tem visão, você não vai ser essa mulher que vai ficar... Cara, ora por ele, para que ele venha ter mais visão e você vai estar ali para apoiar a visão do seu marido. Porque um homem, o que ele mais quer é de uma mulher que o respeite e que o admire e que o apoie. A mulher, ela precisa se sentir valorizada, cuidada, amada. O homem precisa se sentir respeitado e admirado. Ele recebe amor assim. Então, quando eu olho pro meu marido, ele tem uma visão, eu falo, meu amor, eu tô com você, seja o que for, eu dou um jeito aqui com as crianças, a gente se vira, a gente muda a realidade, para onde você quiser ir, a gente vai, eu estou apoiando a sua visão. Eu estou apoiando aquilo que você está ouvindo do Senhor. Eu estou apoiando. Eu estou aqui para isso. Então, você precisa conhecer o seu marido, o seu futuro marido, em espírito. Você precisa... Como é que faz isso daí? Você está orando por ele. Você está sempre orando. Quando você ora pelo seu cônjuge, pelo seu futuro cônjuge, você já está agradecendo por quem ele é e não reclamando por quem ele ainda não é. Tá? Quando você agradece por quem ele é, ele vai crescer ainda mais para ser a pessoa que ele deve ser em Deus, não a pessoa que você quer que ele seja. Porque a pessoa que você quer que ele seja provavelmente é para suprir as suas carências que você ainda não lidou com Deus. Então vai lidar com a sua orfandade com o Senhor, vai lidar com seus problemas com o Senhor, para que você não peça por um marido que venha suprir aquilo que só Deus pode suprir. E na verdade não é nem que Deus vai suprir, Deus vai te curar, entendeu? E aí depois ele supre aquilo que é devido a uma mulher saudável. Ele vai suprir todas as coisas. Sim, vai suprir. Mas ele precisa te curar. Ele vai te suprir te curando primeiro, entendeu? Então, você tá ali em oração pelo seu futuro marido ou pelo seu marido atual e você tá orando por ele. Você tá conhecendo ele no espírito. Você tá também... Outra coisa que você precisa fazer é honrar os esforços do seu marido. Gente... Tantas vezes eu vejo assim que a mulher ela acaba minando aquilo que o homem quer fazer porque ela só reconhece aquilo que tá faltando. Cara, reconheça aquilo que ele está fazendo, reconheça aquilo que ele já melhorou. Você vai encher a pompa do seu marido, você vai encher o ego do seu marido. E aí ele fala, nossa, ela está reconhecendo, não é que eu estou fazendo alguma coisa, porque um homem, acho que todo homem aqui que tem algum relacionamento, teve relacionamento com mulher, ou que tá num relacionamento, ou que tá casado, entendeu? Todo homem que já teve esse contato amoroso com a mulher, ele sabe que é tipo assim, cara, a pior coisa é a mulher ficar reclamando, sendo que eu tô tentando melhorar. Eu tô tentando melhorar e ela continua falando aquilo que eu não consegui. Poxa, reconhece um pouquinho daquilo que eu fiz já. Reconhece um pouquinho daquilo que eu já melhorei.
quando a gente reconhece isso no homem, isso infla o homem para ser melhor ainda. Em vez de você ficar falando aquilo que ele tem que melhorar, reconheça o que ele já cresceu, reconheça a ajuda que ele trouxe, reconheça as coisas boas, porque ele vai olhar e falar assim, nossa, que mulher boa que eu tenho. E aí ele vai querer mais ainda. Gente, uma coisa que o meu marido vira e mexe, ele volta para casa, e aí eu vou abrir aqui, né? Ele fala para mim assim, ai, meu amor, eu sou tão grato por você. Ai, graças a Deus que eu casei com você. eu falo, você teve algum aconselhamento difícil hoje, né? Que você viu alguma mulher... Tô abrindo aqui, gente, mas acontece. Alguma mulher que assim dá um pouquinho mais de trabalho, ele, não, sou grato por você. Eu falo, não, eu sei, mas você tá grato porque tem alguma comparação aí que tá acontecendo. Você fala, ufa, passei aí, tá melhor do que poderia tá pior. Olha só, poderia tá pior, entendeu? Então, é muito bom porque eu tô vendo que meu marido, ele volta pra casa e ele fala, ufa, a minha mulher é uma mulher que me apoia. Nossa, a minha mulher... Eu tenho meus erros? Com certeza eu tenho meus erros. Gente, olha aqui, o jeito que eu tô falando com você, você acha que eu não erro? Olha quanta emoção tem aqui na minha fala com você. Eu erro. Mas eu sei que também, em 12 anos de casamento, eu já melhorei muito. Glórias a Deus. Glória a Deus. Já cresci muito, já melhorei muito. Já aprendi que mulher boa é a mulher que ora. Não é a mulher que fala, necessariamente. Mas, voltando aqui. Então, a gente honra os esforços do nosso marido e a gente é aquela mulher que, de fato, tá ali apoiando ele, sabe? E aí a gente tá olhando pro marido e tá falando assim, cara, eu apoio a sua visão. Isso aqui, gente, eu sei que eu tô falando por uma coisa presente, mas é já pra você, solteira, que quer casar. Se não for assim, vai ser difícil o casamento. Porque todo casamento dá trabalho. O que você casou certo, o que você casou errado. Vai dar trabalho. Tá bom? Então, graças a Deus, eu casei certo. Se você casou errado, Deus vai restaurar. Vamos lá, os dois vão atrás e Deus pode fazer todas as coisas. Se você ainda não casou, não casa errado, entendeu? Mas agora, na hora que você pôs uma aliança no seu dedo, é um compromisso. É um voto que você tomou diante dos homens e diante de Deus. Isso aqui não é uma acusação, tá bom? Para alguém que talvez tenha passado por um divórcio. Porque você sabe que o desejo do Senhor é que você nunca tivesse se divorciado. Você sabe disso. Então eu tô falando aqui pelo plano ideal do Senhor, tá bom? Mas então, se o casamento que você casa direito, que você casa com uma pessoa que ama Deus, dá trabalho, gente, tudo que é bom custa. Eu não tô falando que seja difícil, eu tô falando que é trabalhoso. E o trabalho não é parte da maldição. Vamos voltar lá pra Gênesis. Tem gente que tá falando aí que trabalho é parte da maldição. Não, o suor do teu trabalho. Tá. Então vamos lá. Trabalho já foi dado para Adão e Eva antes da queda. Então trabalho é uma bênção. Trabalho é uma bênção. Trabalho é quando a gente investe em algo que a gente sabe que vai ser bom pra gente também, que vai dar frutos, que vai trazer multiplicação, que vai trazer bênção. Então, seguindo aqui, vamos lá, porque eu tô super me alongando. Entenda a responsabilidade do seu marido. Então, entenda aquilo que está nas costas dele. E não seja aquela mulher que pesa. Seja aquela mulher que apoia. E reconheça e honre a unção do seu marido. Eu não tô falando só unção aqui, que às vezes você fala unção, você pensa que é a pessoa de ministério. Não. A unção que Deus colocou sobre ele. Porque nós todos temos o Espírito Santo sobre nós. Tá bom? Se você nasceu de novo e se você está fazendo a obra de Deus, você tem o Espírito Santo te capacitando para essa obra. Então, isso se chama unção. Reconheça o que Deus colocou sobre o seu futuro ou seu atual marido. Reconheça e honre essa unção. Porque isso vai te levar muito mais longe do que você imagina. Quando você olha pra ele, você fala, eu reconheço o homem que você é em Deus, porque lembra lá no início que a gente estava falando aqui de orar pelo seu marido, desse último ponto aqui. Você ora pelo seu marido, você conhece ele no espírito. Então, você tá nesse lugar e você fala, eu sei quem você é em espírito e é por isso que eu não sou aquela mulher rixosa, porque eu sei que mesmo que você hoje ainda não esteja lá, você vai chegar lá. Porque eu vou fazer você chegar lá. Nas minhas orações eu vou construir o homem que você vai se tornar. No meu dia a dia eu estou preparando a casa para você. Eu estou criando os nossos filhos para reconhecer esse pai. Eu vou ser a mulher que vai tomar para si a responsabilidade de construir o homem que Deus tem para você ser. Olha só, o poder que tem numa mulher. Você pode, com as suas orações e com a sua dedicação e o seu serviço ao seu marido, construir o homem que ele deve ser em Deus. Não através das suas cobranças, mas através da sua oração e da sua dedicação espiritual. Então, reconheça e honre a unção que está sobre o seu marido e apoie a ele. Apoie a visão do seu marido. Apoie a visão do cabeça do lar. É isso aí, mulherada.
essas foram as 5 lições, os 5 pilares que eu queria trazer para vocês hoje sobre uma construção de uma família saudável. Eu tenho apenas 12 anos de casamento, eu sei que tem muito mais para vir, mas nesses 12 anos, essas 5 coisas, esses 5 pilares não falharam e eles confirmam que isso de fato constrói uma família mais saudável. Então não esquece de se inscrever, sei lá o que, acionar o sino, mas para você receber os nossos próximos episódios, para você estar sempre por dentro aqui, nós temos ainda muitos mais episódios de Mulher Real. Fica ligada. Deus te abençoe, compartilha com uma amiga que vai ser abençoada, uma amiga que não conhece a Deus e que está precisando realmente receber aqui um sopro divino na vida dela. E Deus te abençoe e até a próxima. Um beijo.